Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Meg aqui, como é que vocês estão? E vamos para tier list de piloto, cara, de começo aqui de 2024. Estamos em janeiro, no dia 15. Então vamos aqui começar o ano com a tier list de piloto e em breve, assim que lançar a piloto nova, né, a Shiranui, que vai lançar essa semana, vamos também estar atualizando aí a tier list de mechas. Então acho que dentro de 2 semanas ou 3 no máximo, a gente vai ter também a tier list 100% atualizada de mecha, beleza? Então, curta, compartilha, inscreva no canal se você não é inscrito e muito bem-vindo aqui se é a sua primeira vez. Lembrando, cara, se você é Kimaru de primeira viagem, tem tier list e vídeos de todos os mechas e guias e builds e tudo mais de Super Mecha Champions aqui no canal. Tá tudo, acho que teoricamente organizado aqui em playlist, então é só você largar de preguiça e procurar que você usa e o que você vai achar. Então vamos lá, cara, sem mais delongas. Eu acrescentei aqui, eu não vou falar aqui de todos os pilotos e o porquê tá cada um aqui. Se você quiser saber, recomendo que você veja playlists antigas, tá ligado? Vou deixar aqui a playlist que eu falo das checklists aqui em cima, para quem quiser ver as checklists passadas. Eu não vou falar aqui de todos os pilotos, mas enfim, eu vou estar falando aqui da Vanessa e da Opal, cara. A Vanessa, vamos começar falando aqui dela. Ela eu joguei na tier list A, tá ligado? Na minha tier list A. Por quê? As habilidades dela são muito boas, tá ligado? São bem versáteis. E, cara, a habilidade dela de mecha, acho que é a cereja do bolo pra ela. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre as habilidades dela, né? Então vou deixar aqui em cima também, pra quem quiser ver, pra, sei lá, de uma forma mais detalhada, que aqui eu vou falar só por alto, sabe? A habilidade dela, tanto de piloto quanto de mecha, são muito boas, mas assim, acho que a habilidade dela de mecha, acho que é o que mais sobressai, porque é uma habilidade que é muito boa mesmo pra mechas que tem dificuldade de chegar em high ground, ou se você quiser ter vantagem contra mecha que voam, sabe? Você vai fazer meio que uma artilharia ali antiaérea. Então se você estiver jogando de Skyfall, de Skyfire, sei lá, de vários outros mechas, sabe? Que você consegue atingir com facilidade, né? Mechas que estão voando, só se você for um mecha tipo Trio ou Firefox, tem dificuldade de chegar em high ground. Então, além de você conseguir dar mais dano quem tá acima de você, a Alborada também tem facilidade de acertar mecha que tá voando. E também a Alborada é um mecha que tem dificuldade de chegar em high ground, né, de certa forma. Enfim, esses mechas são muito bons, que você vai ter dificuldade de chegar em high ground, então quem estiver acima de você vai dar mais dano. Se tiver algum mecha voando também, você vai conseguir dar mais dano. Então, tipo assim, isso é muito bom mesmo, sabe? Tipo assim, independente do modo de jogo, isso aqui vale a pena. Assim como a habilidade dela de piloto, sabe? A habilidade dela de piloto não é aquele uau, melhor habilidade do mundo, mas é uma habilidade também muito boa. Também já falando sobre isso aqui no canal. É uma habilidade também que vai te ajudar bastante no Battle Royale, se você quiser rushar em cima de alguém, se você quiser ter vantagem, vamos dizer assim, tática em certas situações, é uma habilidade muito boa. E no Team Deathmatch também é uma habilidade muito boa que vai te ajudar muito, tá ligado? Então, assim, a habilidade dela, além de todas essas vantagens, né, eu acho que a maioria das pessoas ainda não se ligaram nisso, pelo menos parece que não se ligaram nisso, mas você sabe que tem, por exemplo, você sabe que na partida vai vir um Skyfall, ou, aliás, Skyfall não, vai vir um Hurricane, ou vai vir um Andromeda, ou vai vir um Pulsar, tá ligado? E você tá equipado com a Vanessa, tá ligado? Você pica um Skyfall, ou algum mecha assim, tá ligado? Tipo Alborada, uma parada assim, e você vai ter muita vantagem contra esses mechas, tá ligado? Você vai conseguir responder muito mais dano, sabe? Obviamente você vai ter que saber encaixar ali um dash legal, às vezes para se reposicionar e tudo mais, mas assim, em essência, você vai ter muita vantagem contra esses mechas voadores. Eu acho que a galera que costuma jogar com esses mecha voadores, acho que não se ligaram nisso. De repente até notaram, tipo assim, caraca, tô tomando muito dano e ainda não reparei. E eu acho também que o pessoal ainda não botou muita fé na Vanessa, tá ligado? Que essa habilidade dela é muito boa quando você vê aquele Hurricane chato na partida, tá ligado? Não vou citar nomes. Aí você vai, pica, tudo certinho e GG brasileiro, mano. E a Opal, cara, eu fiquei aqui pensando muito se eu deixava ela no S ou no S-, ou inventava uma tier nova para Opal. Por quê? Embora eu acho ela muito boa, eu vou mostrar aqui meu histórico de partidas jogando com ela.
A habilidade dela, cara, é muito boa. Ah, Shirley, por que você não fez live jogando e tal? Cara, quando eu jogo geralmente em live, eu não consigo me concentrar muito no jogo. Eu tava jogando, escutando podcast, estudando. Eu, tipo, caraca, tu consegue estudar e fazer isso tudo e não consegue abrir chat e conversar e jogar? Cara, sei lá, é diferente. Acho que eu não tô ligado assim em frente às câmeras. Sei lá, acho que eu me desconcentro legal. Que acho que é tipo, sei lá, a sensação de ter gente me observando e ter que ficar respondendo o chat, sei lá, muita coisa pra prestar atenção, tá ligado? Geralmente eu tô só jogando, ouvindo podcast, estudando, assim, ao mesmo tempo, ouvindo alguma videoaula, então consigo me dedicar mais, sei lá, no jogo, consigo me concentrar mais no jogo. Enfim, esse aqui foi meu histórico de partida, que eu joguei aqui recentemente, tá ligado? E, cara, eu fiquei muito surpreso jogando com a Opal, porque, cara, ela é basicamente um mecha, aliás, uma habilidade de mecha, que funciona pra todos os mechas, só não funciona direito pro Gabriel. Aliás, só não funciona pro Gabriel. Mas além de ser uma habilidade muito forte, é uma habilidade super versátil que a Opal tem. Então, tipo assim, independente do mecha que você for jogar, independente da situação, se você tiver com a Opal, você pode invocar qualquer mecha. E foi exatamente isso, cara. Quando eu tava jogando aqui... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Quando eu tava jogando aqui... Eu tava jogando com mecha aleatório, tá ligado? Eu não, tipo assim, quero jogar com... Sei lá, quero jogar com Firestar, Não. Todos os mechas do Team Deathmatch que aparecia recomendação pra eu jogar, eu tava picando. Tipo assim, o jogo recomendava que eu jogava, sei lá, com os No Mirrors. Que não foi o caso aqui, não joguei com os No Mirrors. Mas eu iria jogar com os No Mirrors. Recomendou a Aurora, eu jogava com a Aurora. Só tava jogando com o Team Deathmatch recomendava, tá ligado? Então, porque eu queria testar, vamos dizer assim, essa flexibilidade da Opal. E nesse teste de flexibilidade em batalha, eu achei que foi muito bom, porque realmente, sabe, todos os mechas do jogo tem tempo de recarga na arma secundária, alguns mais, alguns menos, mas querendo ou não, a arma secundária costuma ser a arma mais forte do mecha. Mesmo se o mecha for... que o foco seja na arma primária, como é no caso do Firefox, do Kuma, seja lá qual mecha for, do próprio trio, os mechas costumam usar ali a arma secundária pra causar mais dano, tá ligado? Pra fazer mais alguma coisa. Né? Com o trio, essa parada da arma secundária também não funciona, tá ligado? Porque aquele dash, o ultimate, vamos dizer assim, do trio, que ele tira todas as armas ao mesmo tempo, é como se fosse um dash, tá ligado? Não é arma secundária, é como se fosse um dash. Enfim, basicamente só não funciona com o Gabriel e com o trio, mas funciona com todos os outros mechas. Então é muito perfeito. Tem alguns mechas que vão funcionar melhor, alguns vão funcionar pior, mas vão funcionar bem em todos os mechas. Aí você vai falar, poxa, Shiryu, que mecha vai funcionar melhor? Que mecha vai funcionar pior? Cara, basicamente todos os mechas que você... como posso dizer assim? Todos os mechas casters, né, que vão precisar ali ficar usando arma secundária toda hora, ou dash toda hora, vão se sair bem. Outros mechas também que conseguem encaixar rápido o dano quando usam o dash. Você usa o dash e já consegue encaixar algum tipo de dano? Esses mechas também se saem muito bem. Lembrando, né? Eu falei isso no vídeo fazendo... fazendo o review da Opal, que, obviamente, você, antes de querer usar a habilidade dela, né? De gastar o dash, fazer a mecânica para reduzir o tempo de recarga da arma secundária, você precisa ter gasto a arma secundária, sabe? E no vídeo eu tinha falado, eu não menti, eu não me enganei, mas eu tinha comentado assim, essa habilidade dela é muito boa pra Aurora. É realmente muito boa pra Aurora, mas tem alguns poréns. Falando isso porque, sei lá, para explicar alguma coisa a gente tenta explicar uma explicação completa. Qual o problema da habilidade da Opal fazendo combo com a Aurora? A Aurora não é um mecha que a gente consegue encaixar muito rápido o dano logo após o dash. Esse é o primeiro problema. Não que seja impossível de alcançar. Se o mecha estiver muito próximo de você ou coisa assim do tipo, a gente consegue alcançar, consegue fazer. Se o mecha estiver muito longe, talvez você acabe errando o tiro da arma primária, que é mais difícil. E também, conforme mais longe o cara tá, mais tempo vai demorar pra bala chegar lá, e você pode perder a janela ali para causar o dano. Então isso é um problema. Outro problema, entre aspas, é que a Aurora, dependendo da build que você está usando, o tempo de recarga da arma secundária dela já é relativamente muito baixo, sabe? Já é relativamente muito baixo. Então, tipo assim, você abaixando mais, não que seja ruim, é bom, você vai conseguir usar mais vezes a arma secundária, mas você acaba às vezes não tirando tanto proveito assim. Então, assim, só porque a habilidade dela é boa
basicamente para todos os mechas, não significa que seja melhor para todos os mechas. Na minha opinião, a habilidade do Yutong ainda é melhor para Aurora, por exemplo, sabe? Que você vai conseguir maximizar muito mais o dano, tá ligado? Então, tipo assim, é melhor você adaptar com o seu estilo de jogo. Mas enfim, a habilidade dela de mecha, cara, é muito boa, é muito versátil, funciona com todo mundo, dá muito dano, você vai conseguir spamar mais vezes, tipo o Skylark, você fica atacando o passarinho direto, causa muito dano. Ah, é outra coisa aqui pra falar. Eu gostei muito da habilidade dela, é uma habilidade muito forte. E, cara, a minha não tá nem maximizada, tá nível 4. Eu acho que tá muito boa, a habilidade dela de mecha, né, tá nível 4, sabe? Então tá muito... Achei muito legal, muito show, dá muito dano aqui, essa parte daqui matei gente pra cacete. Outra coisa que eu falo com ela, cara, é a habilidade dela de mecha, né? Aliás, a habilidade dela de piloto. Funciona perfeitamente no Battle Royale. De novo, fiz aqui um vídeo de review com ela. Se você quiser ver mais detalhadamente, vai lá. Mas outra coisa também, e acho que minha explicação não foi tão boa assim, então vou repetir aqui pra falar. A habilidade dela, cara, funciona assim no Team Deathmatch. Não tem tanta força assim quanto no Battle Royale, tá ligado? Mas funciona assim no Team Deathmatch. Porque se por acaso você perder um mecha... se alguém te matar, se alguém te destruir, você vai conseguir resetar seu mecha mais rápido, tá ligado? Então você volta o mecha um pouquinho mais rápido. Ou se você precisar usar reset com alguma coisa, seu mecha vai voltar mais rápido. Alguns só segundos mais rápido, mas vai voltar mais rápido, tá ligado? Então isso aqui é interessante com a Opal, porque você vai se fazer presente mais vezes com o mecha no Team Deathmatch. Então isso aqui, ó, é top. Então, tipo assim, é uma habilidade muito forte, sabe? Uma das habilidades mais fortes do jogo. E, pra ser bem sincero, eu não deixei... Talvez eu tivesse deixado ela até S+, ou talvez S-, mas eu não deixei porque, tipo assim, a habilidade dela, até pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, a habilidade dela não tem descrição sobre quanto tempo demora pra fazer essa mecânica. Tipo assim, você usou o dash, conseguiu encaixar o dano... Ah, não, aqui tá nível 5. Você conseguiu usar o dash, conseguiu causar o dano dentro de 1.25 segundos e você teve uma redução de 12% na sua arma secundária, beleza. Mas de quanto em quanto tempo eu consigo usar essa mecânica? E pra quem viu meu vídeo de review com ela, tá ligado que a gente consegue fazer a mecânica, consegue reduzir ali um tempo da arma secundária dela, mas depois de um tempo a gente não consegue mais. A gente ativa a habilidade dela, funciona, a gente perde tempo ali, volta mais rápido na arma secundária, mas se logo em seguida a gente fazer essa mecânica de novo, o tempo de recarga não reseta de novo, não diminui de novo. Então tem um tempo de recarga para essa habilidade funcionar, assim como outras habilidades desse tipo tem no jogo, sabe? Tipo a habilidade da Norma, sabe? Então tem várias outras habilidades assim, que a Norma, quando ela usa uma arma secundária, a arma primária dela vai sair um pouco mais forte, tá ligado? Mas também tem tempo de recarga. Aqui na habilidade não diz qual é o tempo de recarga, então a gente não sabe. De acordo com o que eu testei e com o que eu fui jogando aqui com ela, a experiência que eu tive, acredito que seja entre 30 e 40 segundos, tá ligado? Mas assim, o que eu acho não é o que é, porque não tem nada dizendo aqui. Talvez se tivesse dito... talvez o rank dela teria aumentado ou diminuído, mas como eu tô baseando mais só pela minha experiência mesmo, mas pelo que eu acho, eu vou deixar ela na S, que acho que é uma habilidade muito boa, muito completo. E respondendo aqui uma pergunta que normalmente me fazem, Shiryu, que mecha ou que piloto eu devo comprar? No geral, eu acho que você deve ler sobre a habilidade de todos, estudar sobre a habilidade de todos, todos os pilotos fazem, todos os mechas fazem, e ver se eles combinam com o seu estilo de jogo, tá ligado? Porque não adianta nada eu falar pra tu pegar um piloto que tá nível S, ou um mecha que tá nível S, e você não, sei lá, não faz parte do seu estilo de jogo, sabe? Ou você só não se identifica mesmo com o mecha ou com o piloto, tá ligado? Então é o que eu recomendo isso, você pega, estuda, lê, vê, joga, vê o que você acha e tal, mas de uma forma geral, obviamente, eu recomendo você jogar com todos os pilotos e mechas que estão no nível A pra cima, tá ligado? Se tá no nível A pra cima, pega e dá bom. Pega que dá bom. Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Beijos, se cuida, curtam bastante aqui no canal e deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda comigo, se tem alguma coisa que você queira acrescentar. E lembrando, até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu não vi nenhuma informação sobre a mecha novo, ou mecha novo, né, a Shiranui.
Mas eu também tô meio ocupado e tô meio sem tempo pra ver essas coisas. Então, de repente, já tem até notícia aí e eu não sei. Mas assim que eu tiver tempo, eu trago essas informações do Mecha novo pra vocês, beleza? Mas de qualquer forma, o Mecha lança essa semana, né? Na quinta-feira, vai ter a nota de atualização, vou estar gravando aqui um vídeo pra vocês. Quinta-feira vai ter live com o Mecha novo. É isso. Beijos, se cuidem. Então, ó, já ativa o sininho aí pra não perder a live, meu parceiro. Beijos, se cuidem. Até.